Livro Provocando a Sorte, de Lu Valência. Um guia para a vida e os negócios. Capítulo: Você conseguirá alcançar aquilo que quer, mas... A terceira fase de comando e de base da nossa transformação é: você nunca conseguirá alcançar aquilo que quer e sim alcançará aquilo que pode visualizar claramente. Isso é, ter uma visão clara do que se quer é uma das características mais fortes das mentes abundantes, nas mentes milionárias. Geralmente, quando você vê alguém conquistando aquilo a que se propôs, você pergunta: o que você fez? E ela fala assim: eu acreditava, eu olhava todos os dias, eu via tão claro que eu iria alcançar isso que eu consegui. É assim com todo mundo que alcançou algum sucesso relevante. Essa é uma das leis da abundância que nós temos na nossa vida. É por isso, e por isso parece tão fácil, parece tão óbvio, mas é uma das coisas mais difíceis de fazer. Pois se você não tem claro um objetivo, você não consegue visualizar. E se você não consegue visualizar, como você vai realizar? Lembre-se, aquilo que a mente realiza, aquilo que ela pode crer, criar, imaginar e acreditar. Aquilo que a mente realiza é aquilo que ela pode crer, criar, imaginar e acreditar. Muitas vezes a gente vê alguma coisa, a gente determina alguma meta, busca alguma riqueza, alguma coisa daquela caixa de riquezas que a gente já viu também, junto a tantas outras coisas que fica quase impossível escolher uma com prioridade. Você quer tudo ao mesmo tempo. Aí você fala assim: eu quero isso, eu quero uma vida melhor para mim, eu quero fazer uma agenda mais produtiva, eu quero criar uma empresa, eu quero ser saudável, eu quero revolucionar o mundo todo. Desse jeito você tem uma visão muito turva daquilo que você realmente quer. É tanta coisa que a gente quer, você vê por um tempo, mas depois você esquece disso e você substitui facilmente por outra coisa que você quer. Em geral, mais próximo ou mais fácil. Você segue a onda outras vezes, imita o sonho dos outros. Quando você faz isso por muito tempo, você começa a abrir aquela caixa das penalidades, porque você começa a repetir a programação da inconsistência. Ai, mas eu não consigo fazer nada mesmo. Eu não sei o que fazer agora, não consigo focar em nada. Ai, cada dia eu quero uma coisa diferente, um negócio diferente. E isso faz com que as mentes pobres foquem na escassez, realimentando o ciclo como nós já vimos. Por isso é que o cartaz de metas é tão importante e tão vital. Porque você precisa ver o tempo inteiro, visualizar de forma clara aquilo que você quer. Ele te ajuda a canalizar os seus desejos para você não se perder e se desanimar. E eu te pergunto, você está visualizando aquilo que você quer todos os dias de forma clara? Repito, você nunca conseguirá alcançar aquilo que quer, e sim aquilo que pode visualizar claramente. Pessoas de sucesso, pessoas de mente abundante, geralmente têm um objetivo dividido em metas extremamente claras. Tem o seu cartaz de meta. Muitas vezes, quando a gente fala para alguém: olha, eu já te vejo como uma grande vendedora, eu já te vejo como uma grande empresária, eu já te vejo uma grande líder, eu já te vejo uma grande chefe de cozinha, não sei, aquele seu propósito, aquela sua meta, e a pessoa diz: cara, eu não consigo ver isso, os outros acreditam mais em mim. Já aconteceu isso com você? É porque a mente escassa não consegue visualizar claramente quando ainda está ligada na sua caixa de penalidades. É como se faltasse um sentido para que ela percebesse a sua riqueza. A autoconfiança. O segundo motivo pelo qual você não consegue trabalhar e visualizar uma meta extremamente clara é a falta de autoconfiança. E essa é a terceira característica mais importante da mente abundante: a autoconfiança. Qual é o seu nível de autoconfiança? As suas escolhas são baseadas no poder da sua autoconfiança. A autoconfiança vem do autoconhecimento,
daquilo que a gente se torna consciente e muda. Sua autoconfiança é o guia, o que o seu cérebro busca. Quando eu conheço, quando eu sou consciente de como está a cultura do meu pensamento e do que eu tenho que mudar, a minha confiança aumenta em mim e não nas outras pessoas. É quando eu começo a ter o verdadeiro empoderamento, que vem do me conhecer, saber os ajustes que eu tenho que fazer, as mudanças e as fortalezas que eu preciso continuar construindo. Quando nascemos, trazemos isso dentro de nós. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados como seres poderosíssimos. Porém, infelizmente, quando a gente passa a fazer parte de uma comunidade ao nascer, de um meio repleto de medo, de mediocridade, começamos a nos tornar assim também, por reflexo do ambiente. Vamos relembrar o exemplo do bebê, pois aqui também vale. Um bebê, quando nasce, sai de um mundo confortável e quentinho, que é o útero da mãe, e vai para um mundão desconhecido. Fora a palpada do médico, que já lhe mostra que a vida não será um paraíso como o lugar onde ele estava. Agora ele veio para a vida real, e então a palmada é um pouquinho disso. Já começa com um sustinho. Um bebê, quando deseja fugir do berço, quando ele começa a ficar de pé, passa a ter consciência de que ele pode mais. Ele pula, ele escala o berço. E quem tem medo é a mãe. Note que o bebê não tem medo nenhum. Não tem medo de experimentar e de colocar as comidas novas na boca. Quem tem medo e não gosta somos nós. Quem tem medo de tudo são os pais. Enfim, nós nascemos seres com autoconfiança, porque fomos criados por um grande Criador que não nos fez medrosos, não nos fez com mentes escassas. Mas o nosso respeito, a nossa autoestima vai sendo atingida e diminuída com o tempo. Se você não se ama, você não pode amar alguém. Se você não se respeita, não se conhece, se você não se aceita, você não pode respeitar, amar e aceitar alguém. Isso porque só vem o lado ruim. As pessoas que se conhecem se aceitam e quando você passa a se conhecer, você entende que você tem coisas maravilhosas. Então surgem o autorrespeito e a autoimagem. Isso tudo eu trago para dizer que nós podemos mudar. Entendemos que o poder da mudança está em nós e podemos voltar a nos amar e retomar nossa autoconfiança. Apenas nós podemos entender o poder dessa ferramenta, pois somos os únicos seres vivos com capacidade de transcender. Acho que transcender é uma das palavras mais maravilhosas que eu conheço. Para mim, ela significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu, o que passou, nenhum ser vivo pode transcender. Somos os únicos que têm essa capacidade. Foi um presente que Deus nos deu. Dizer ao relógio, e muitas pessoas dizem isso todos os dias, que a vida acabou. Isso é estar morto em vida. Isso porque não descobriram o poder de transcender e se permitir. Quando você se conhece, você passa a entender que tem esse poder de transcender e entende que os outros não irão mudar por nós. Somente você tem o poder de mudar a sua vida. Nenhum pastor, nenhum governo, nenhum mestre, nenhum líder, nem aquele fodão que você conhece. Os únicos que podem transcender somos nós mesmos. Cada um de nós, por si, é que podemos. E enquanto você não tomar essa decisão, nada vai acontecer. Você pode assistir a todos os cursos do mundo que nada vai acontecer. Quando você entender que isso está na sua mão, esse é o verdadeiro empoderamento. Esse é o verdadeiro poder que nós temos. O poder que está em nossa mão é entender que para mudar e transcender, eu preciso fazer as pazes com o meu passado. Muitas pessoas que hoje são mortas em vida porque não vivem o presente, elas estão todas no passado. Elas sofrem de passado. E o passado é pesado. Todo o peso que a gente carrega afunda. O passado
Para a grande maioria da população é algo que carregam. Por isso que há tanta gente afundada. Nós precisamos olhar para o passado, nós precisamos olhar para o passado. O passado é uma necessidade para chegarmos até hoje e no hoje temos que ressignificar isso. Eu precisava ter os pais que eu tive. Eu precisava estar naquela família para eu poder chegar até aqui. Quando eu me tornei consciente de toda a cultura de pensamento que eu carregava, de que eu tinha que recuperar minha autoconfiança, eu consegui entender e ver que o passado não era mais pesado, não era mais uma pedra no meu caminho. Pelo contrário, eu transformei, eu ressignifiquei o passado que eu não podia mudar. Eu não posso voltar, mas eu posso ressignificar o passado por meio da minha autoconsciência e do meu autoconhecimento. Nunca na vida a gente perde, ou a gente ganha. Nunca na vida a gente perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. E com o passado é a mesma coisa. Quando você o ressignifica, está tirando aprendizado. Foi essa postura que em determinado momento e dentre os mais críticos eu aprendi a assumir o meu passado. Antes eu tentava ressignificar a minha história porque eu tinha raiva do meu passado. Hoje eu entendo que eu sou fruto de onde eu vim, porque as minhas primeiras inspirações são de casa. Eu tenho esse preceito dos meus pais para não querer ser igual a eles. Eu cresci desejando não ser igual aos meus pais. Assim mesmo, eu sou grata a eles, pois desta forma eu me tornei diferente do que eles foram. Hoje eu sei que eu os amo verdadeiramente, não porque eu não os amava, mas sim porque eu ressignifiquei. E quando eu ressignifico o passado, eu deixo ir embora aquilo que me prende, aquilo que pesa e aquilo que me afunda. As pessoas não conseguem olhar muito para o futuro porque elas estão presas no passado. Para mim, o futuro é uma possibilidade apenas quando eu resolvo o meu passado. Olha, para mim, o futuro é uma possibilidade apenas quando eu resolvo o meu passado. Quando eu mudo meu paradigma, o futuro se torna uma possibilidade, porque eu posso ir onde eu quiser. Ele abre caminhos. Muitas pessoas só reclamam, não têm aspiração. Pessoas que estão mortas em vida são as que perderam o poder de olhar para o futuro, que perderam o poder de aspirar novas possibilidades. Por isso temos tantos casos de pessoas que se entregam, que falam que não dá mais, que não conseguem ver uma saída. Isso acontece porque enquanto estiverem vivendo as lamentações da vida, não terão aspirações. É preciso ter aspirações. É isso que nos faz viver. No hoje, nos conscientizamos que se a gente repetir os mesmos padrões de crença e de cultura de pensamento, a gente não vai mudar nosso futuro que a gente quer tanto mudar. A primeira coisa é entender isso. E o segundo ponto é entender como é que o nosso cérebro pensa. O cérebro é quem manda. O cérebro manda até no nosso coração. O cérebro somente emite uma ação de acordo com o sentimento que chega para ele. Por exemplo, estamos em uma reunião. Se eu voltar do banheiro e disser que tem um rato lá no banheiro, nesse mesmo momento você cria uma imagem do rato que é diferente do que eu vi propriamente. Isso em função da sua cultura e do sentimento que você carrega em relação ao rato, das vivências que você já teve. Depois, se eu disser para você ir lá abrir a porta para que o rato saia do banheiro, quem vai dizer se você vai levantar, se você vai chegar lá e como vai chegar, não é você, é o seu cérebro. É no seu cérebro que está armazenada toda essa cultura em relação ao rato e a figura que o cérebro já puxou e colocou em sua cabeça. Se é grande, se é pequeno, é o que vai gerar em você o sentimento de medo ou não. Ser consciente é comandar seu próprio cérebro e assumir a responsabilidade das suas escolhas e decisões. Por esse motivo é que precisamos entender o que ele busca. O tempo todo o cérebro procurando 4 coisas. 1. Economizar energia. Somos seres de energia. Economizar energia é instinto primitivo de sobrevivência.
é inconsciente. O cérebro está o tempo inteiro buscando coisas que nos fazem economizar energia. Por isso temos essa tendência a ser preguiçosos, a buscar coisas que não nos exijam tanto esforço. 2. Fugir de um medo. Então o cérebro está todo o tempo procurando 4 coisas. 1. Economizar energia. 2. Fugir de um medo. O cérebro faz de tudo para fugir de um medo, como pagar um plano de saúde por medo de não ter leito em um hospital. Assumir um emprego que paga menos, mas que te garanta e deixe livre de um medo de empreender e assumir riscos. 3. Aumentar o prazer. O cérebro opta por escolher sempre o que aumenta o seu prazer. E 4. Fugir do julgamento. Ficamos muito presos no que o outro vai pensar e evitar essa exposição. Inclusive, tendemos a comprar coisas que nos poupem energia, nos livrem de um medo, aumentem o prazer, seja ela qual for. Se o cérebro entender que aquilo vai gerar uma economia de energia, evitar um perigo ou aumentar o prazer, ele vai ordenar essa compra. Se não tivermos muito claros os nossos objetivos, nosso cérebro irá comandar em modo automático, baseado nesses 4 quesitos. A autoconfiança, portanto, quer dizer acreditar no poder que você tem para realizar qualquer coisa. É preciso lembrar diariamente disso. Uma coisa é saber do poder que a sua mente tem em realizar tudo aquilo que você quer criar e imaginar. Outra coisa é acreditar, crer piamente em você e na sua mente, no poder da sua mente de realizar aquilo que você vê e imagina tão claramente. É acreditar em você, não é pedir para os outros acreditarem também. Isso se chama autoconfiança e não tem a ver com arrogância. Arrogância é outra coisa. Arrogância é buscar o tempo inteiro através de algo que você tem e que o outro não tem, pisar no outro. Isso é arrogância. Autoconfiança é você entender o tamanho que você tem e usar o poder absoluto que você carrega dentro de si. E a falta de autoconfiança gera o quê? Indisciplina e inconstância. Por isso, pessoas que não conseguem terminar um caminho que se propuseram a andar têm a autoconfiança baixa, porque a mente delas é escassa e está pegando da caixa de penalidades. Geralmente, as mentes indisciplinadas, as pessoas indisciplinadas que começam a fazer uma coisa uma hora fazem, outra hora não. A inconstância delas vem da falta de autoconfiança. Por esse motivo, desenvolver a autoconfiança é extremamente importante. Uma característica das mentes abundantes, para poder enxergar com clareza e confiança seu objetivo, mesmo quando tudo aponta para o fracasso, é que elas confiam tanto nelas mesmas que é como se a realidade se dobrasse ao poder de suas mentes. Elas vivem e agem como se já tivessem e fossem aquilo que desejam. Mas Lu, como eu desenvolvo a minha autoconfiança? Essa é a pergunta fundamental desse capítulo. Desenvolvendo a autoconfiança por meio da fé. A autoconfiança vem de algo único e especial. A autoconfiança vem de algo único e pessoal. Não é em cima de coisas materiais, de pessoas ou de lugares. Vem através de uma das leis da vida abundante que temos. E mais uma vez eu digo, não é religião. Essa lei vem única e exclusivamente da sua fé. A fé é gerada somente quando você tem um conceito e um relacionamento com Deus de forma profunda. A Bíblia diz em Hebreus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pois por ela os antigos alcançaram testemunho. Fecha aspas. Isso quer dizer que é por esse motivo que os antigos alcançaram testemunho de falar: eu consegui. Era verdade. Sim, você também pode. Mesmo quando não faziam nenhuma ideia do motivo por trás dos desígnios de Deus, continuaram pela fé. É pela fé que entendemos uma das coisas mais difíceis de acreditar, que os mundos
pela palavra de Deus, foram criadas de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. O que é invisível cria o visível. Isso não tem nada a ver com religião. Estou falando da lei da abundância. Estou falando de uma das leis da autoconfiança. É que você, às vezes, está procurando onde vai ter confiança e autoconfiança. Sabe por quê? Porque se você coloca a sua autoconfiança, se você coloca a sua confiança num produto, o produto pode falhar. Se você coloca a confiança numa empresa, a empresa pode falir. Se você coloca a confiança numa pessoa, ela erra também. O único que não falha é Deus. Logo, Ele é o único que pode te dar a certeza. A fé é a certeza de que você conseguirá, mesmo não vendo.